Quantas vezes você já se sentiu travado entre a vontade de mudar e o medo de sair do lugar? Entre o incômodo de saber que pode mais e a paralisia de não saber por onde começar? A verdade é que muita gente não está exatamente infeliz com a vida que leva, mas também não está nem perto da vida que poderia estar vivendo. Fica ali, num limbo silencioso, entre o conformismo e o potencial não vivido. Quem aposta na vontade vive preso à oscilação dos próprios sentimentos, mas quem desenvolve disciplina liberta a própria vida, porque motivação é instável. Ela sobe e desce com o humor, com as circunstâncias, com o clima, mas a disciplina é firme. É ela que te faz continuar mesmo quando você não tem vontade nenhuma. Agora pensa com sinceridade. Se você tivesse sido disciplinado nos últimos 6 meses, o que já teria mudado? Onde você estaria agora? Quantos projetos teriam saído do papel? Quantas promessas feitas a si mesmo já teriam se cumprido? Esse vídeo é um chamado para você sair do piloto automático. Para você parar de aceitar uma rotina vazia, sem metas claras, sem direção. Sabe aquela sensação que bate todo domingo à noite, quando você percebe que mais uma semana vai começar e você não tem um objetivo real para perseguir? Ou quando o mês termina, o ano avança, e você sente que o tempo está passando, mas você não? É exatamente aí que a mudança começa. Não com um discurso bonito, mas com um desconforto honesto. Aquele incômodo interno que sussurra que você está vivendo aquém do que poderia, que há mais dentro de você, mas que só vai emergir quando você parar de esperar pela vontade e começar a agir com disciplina. A vida que você quer está do outro lado da sua disciplina. E a sua primeira decisão firme começa agora. Comente aqui embaixo: hoje eu dou o primeiro passo. Essa simples frase pode ser o marco de um recomeço. Neste vídeo, você vai entender como construir uma mentalidade disciplinada, como tomar decisões mais firmes todos os dias e como isso transforma não só seus hábitos, mas o rumo inteiro da sua história. Vamos começar. Você já entendeu que não dá mais para continuar vivendo no modo automático. E é exatamente por isso que a gente começa pelo ponto mais importante dessa transformação: entender como conseguir o que você realmente quer. A mudança real não começa quando você se sente inspirado por um vídeo ou por uma frase bonita de rede social. Ela começa quando você se olha no espelho, sem filtro, sem desculpa, e percebe que está vivendo muito abaixo do seu potencial. É nesse incômodo que mora o início de qualquer virada. E o problema é que muita gente não muda porque aprendeu a conviver com esse desconforto. Aprende a silenciar a voz que diz: você pode mais. Vai se anestesiando com distrações, com rotinas vazias, com a pressa do dia a dia. Só que lá no fundo, uma parte de você continua gritando, pedindo por clareza, por direção, por propósito. E é aqui que entra o primeiro passo: clareza. Não dá para agir com força se você nem sabe para onde está indo. Desejar uma vida melhor é vago. O cérebro precisa de algo mais concreto. Ele precisa visualizar um alvo. Quando você define exatamente o que quer, o tipo de vida, de rotina, de resultado que quer alcançar, algo dentro de você muda. Intenção vira ação. Porque quem tem clareza deixa de perder tempo com o que não leva a lugar nenhum. Quem tem clareza para de viver no depois eu vejo, quando der eu faço, mais para frente eu mudo. A clareza transforma o um dia eu começo em hoje eu ajo. É como diz uma frase atribuída a Sêneca: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Se você ainda não tem clareza do que quer, você vai se distrair com qualquer coisa. Vai trocar o que é importante pelo que é urgente. Vai aceitar pouco, porque nem sabe o que é muito. Então, antes de tudo, pare e se pergunte com honestidade: o que eu realmente quero mudar na minha vida? O que eu quero construir? Onde eu quero estar daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos? Sem esse tipo de conversa consigo mesmo, você vai continuar girando em círculos, confundindo o movimento com o progresso. A boa notícia é que essa clareza não aparece do nada. Ela se constrói. E ela começa agora,
a partir do momento em que você decide parar de se enganar e começar a se comprometer. Porque só quando você entende exatamente o que quer, é que começa a se mover com propósito. Conseguir o que você quer começa, na prática, com uma mudança de postura. Você precisa parar de tratar seus objetivos como desejos soltos e começar a tratá-los como compromissos inegociáveis. Não é sobre esperar o dia perfeito, a fase certa, a motivação ideal. É sobre escolher o que você quer e, a partir disso, reorganizar sua rotina, seus hábitos, suas prioridades. Pessoas disciplinadas não vivem uma vida mais leve porque têm mais sorte ou mais tempo. Elas vivem com mais direção, porque sabem exatamente o que estão buscando. E isso muda tudo. Porque quando o porquê é forte, o como deixa de ser desculpa. Mas não adianta ter clareza se você não estiver disposto a bancar o desconforto da mudança. Conseguir o que você quer exige coragem para desapegar daquilo que te mantém estagnado, desde velhos hábitos até certas companhias. É muito mais fácil seguir no piloto automático do que questionar o que você está fazendo com seus dias. Só que enquanto você continuar escolhendo o caminho mais confortável, vai continuar colhendo os mesmos resultados medianos. A vida que você quer está do outro lado do seu esforço consistente. E é justamente aqui que a maioria tropeça. Porque depois que você define o que quer, chega o momento mais difícil, sustentar essa escolha todos os dias. E é aí que entra a disciplina. A verdade é que clareza sem disciplina vira só frustração. Você sabe o que quer, mas continua preso no mesmo lugar. Por isso, entender que a disciplina é o preço do progresso é um divisor de águas. Ela é o que transforma uma intenção bem definida em um estilo de vida. Só que ninguém sustenta disciplina por muito tempo se não tiver um propósito claro por trás. O cérebro humano é movido por sentido. Ele até aguenta o desconforto, o esforço, a rotina puxada, desde que entenda por que está fazendo isso. É por isso que a disciplina, quando nasce de um propósito real, deixa de ser um fardo e começa a fazer sentido. Você para de lutar contra ela e começa a vê-la como aliada. Se o que te move é só vaidade ou comparação, a disciplina morre nos primeiros obstáculos. Mas se o que te move é algo maior, um sonho verdadeiro, um valor inegociável, uma meta que faz sentido de verdade para você, então o esforço passa a ter direção. E quando o esforço tem direção, ele pesa menos. O cansaço existe, mas ele se torna suportável. A rotina exige, mas você banca. E o mais importante, quando você se compromete com a disciplina, você começa a ver resultado, e resultado gera motivação. Não o contrário. Esperar a motivação chegar para agir é como esperar o vento soprar do jeito certo para começar a remar. A disciplina é o remo. É ela que te movimenta, mesmo nos dias sem vento, mesmo nos dias nublados. É como diz Epicteto: nenhuma coisa grande é criada de repente. Tudo o que realmente vale a pena leva tempo, exige constância, pede paciência. A disciplina é o que te mantém firme durante esse tempo. Então, a pergunta não é se vai ser difícil. A pergunta é: o que em você já está pronto para pagar esse preço? Porque a disciplina vai te cobrar, mas ela também vai te devolver. E o que ela devolve é algo que ninguém tira de você. Progresso real, autoconfiança e transformação. Você já tentou começar um novo hábito cheio de vontade, mas poucos dias depois parou sem nem perceber? Talvez tenha se sentido fraco, incapaz de manter o foco, como se faltasse força de vontade. Mas a verdade é que ninguém consegue sustentar o esforço se não entende profundamente por que está fazendo aquilo. Seu cérebro precisa acreditar que aquela escolha faz sentido. Quando o propósito é raso, o compromisso também será. Pensa em alguém que acorda cedo para estudar depois de um turno cansativo no trabalho. Isso não acontece porque ela tem mais energia do que você, mas porque ela enxergou onde quer chegar. Quando o objetivo é claro, o sacrifício não parece punição, parece construção. E é aí que o jogo muda. Quando você percebe que não está apenas fazendo algo difícil, está se tornando alguém que escolheu crescer. Mas muita gente trava porque espera sentir vontade. E essa é uma das maiores armadilhas.
Nos dias fáceis, todo mundo aparece. O desafio é continuar mesmo nos dias em que tudo parece estar contra. Quando a cama chama, quando o cansaço pesa, quando as emoções gritam. É nesse tipo de momento que o senso de direção te segura. E se você ainda não encontrou esse ponto de apoio, talvez seja a hora de se perguntar: por que isso importa tanto para mim? Agora chegamos a um ponto crucial. A verdadeira prova do seu compromisso acontece nos dias em que o desejo de desistir grita mais alto. Marco Aurélio já dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas mais do que pensamentos, depende do que você faz quando a emoção te empurra para o lado contrário do seu objetivo. Imagine uma manhã, fria, cansado, onde tudo dentro de você quer ficar na cama, fugir da rotina, adiar as decisões importantes. É exatamente nesse instante que a escolha que você fizer vai definir quem você é e quem você será daqui para frente. A força para agir mesmo quando tudo parece contrário não é fraqueza, é respeito pela sua própria palavra, é construir uma identidade que não se dobra diante das tempestades internas. Não se trata de negar o que sente, mas de não deixar que seus estados de ânimo determinem seu caminho. Cada vez que você decide avançar apesar do desconforto, você está dando um passo firme para fora da zona de conforto que aprisiona seus sonhos. O convite é claro. Não espere o momento perfeito, porque ele não existe. Faça da sua determinação a âncora que te sustenta. Comece hoje, agora, pois é no agir contra a maré emocional que a transformação verdadeira nasce. Nem sempre você vai se sentir no auge da motivação, e isso é normal. O problema é deixar que esse sentimento momentâneo dite suas escolhas. Por exemplo, se toda vez que você estiver cansado ou desanimado desistir dos seus planos, vai acabar preso num ciclo que só te afasta do que realmente importa. A energia do momento é passageira, mas as consequências da sua decisão vão durar. Pense naquele dia em que você prometeu começar a correr ou estudar e quando chegou a hora, bateu um desânimo. A diferença entre quem alcança resultados e quem fica parado está em agir mesmo quando o corpo e a mente pedem pausa. Não porque você tenha que ser duro consigo, mas porque agir assim cria um hábito, uma nova referência para seu cérebro, uma forma de treinar sua própria confiança. Um conselho prático: quando sentir vontade de desistir, pergunte-se o que essa decisão vai significar amanhã, daqui a uma semana ou um mês. Vontade é uma coisa, resultado é outra. Vontade passa, resultado fica. É esse resultado que vai te fortalecer e fazer a diferença na sua vida. Por isso, faça da sua palavra para si mesmo algo inegociável. Combine metas pequenas, realistas, e cumpra-as mesmo quando a emoção não colaborar. Aos poucos, você vai perceber que não depende mais daquele impulso passageiro para seguir em frente. Você vai construir uma base sólida, onde suas ações são guiadas pela decisão, não pelo sentimento do momento. Vamos ser sinceros, a única coisa que você realmente controla nessa história toda é o que decide fazer agora. Não adianta esperar que o mundo mude, que as pessoas te entendam ou que as condições fiquem perfeitas. Se você ainda não chegou onde quer, não é por falta de oportunidade. É porque, nos momentos decisivos, você não escolheu agir. Pense em quantas vezes você adiou uma tarefa importante só porque não estava no clima ou porque alguma desculpa apareceu. Isso acontece com todo mundo. A diferença está em quem levanta, fecha a porta, tira o foco da distração e faz o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade é zero. Essa é a decisão que ninguém pode tirar de você. Não espere sentir aquela vontade absurda de mudar para começar. A motivação oscila, é normal, mas a sua rotina, o seu compromisso diário precisa continuar, independente do humor, do cansaço ou da preguiça. A disciplina não é um fogo que queima o tempo todo, é um hábito que você constrói para que o esforço vire automático. Se você quer mudar o jogo, a pergunta que precisa fazer não é quando vou me sentir melhor, mas o que vou fazer hoje para chegar onde quero. É normal que o ambiente ao redor não colabore. Pode ser o trabalho puxado, as pessoas que não entendem seus objetivos, ou mesmo os imprevistos que surgem.
Tudo isso tenta puxar você para fora do foco, mas não é desculpa. O que importa mesmo é o que você decide fazer diante dessas situações. Quando o caos aparece, é hora de segurar firme no que você controla e seguir em frente, passo a passo. Outro ponto importante: não precisa fazer tudo perfeito. A constância não exige que você seja impecável o tempo todo, mas que volte a agir toda vez que vacilar. Se hoje não deu para cumprir tudo o que planejou, não deixe que isso vire motivo para desistir amanhã. Comece de novo, aprenda com o que não funcionou e mantenha o compromisso com seu objetivo maior. Por fim, encare suas escolhas como um espelho do que você quer ser. Se você quer alguém que cumpre metas, que mantém hábitos saudáveis ou que cresce na carreira, precisa se mostrar essa pessoa nos pequenos detalhes do dia a dia. O controle do seu nível de empenho é o que vai definir sua transformação. Não o ambiente, as oportunidades ou as facilidades. É sobre assumir sua responsabilidade e agir com consistência, mesmo quando ninguém está olhando. Antes de continuarmos para o próximo ensinamento, eu percebi que 70% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal. Se você é uma delas, já se inscreve e deixa seu like. Isso nos ajuda a crescer e alcançar mais pessoas. Nada muda até que você decida que uma parte do seu dia, da sua rotina e da sua vida é inegociável. É quando essa decisão acontece que você cria um chão firme para se apoiar, uma estrutura que não se abala diante dos imprevistos. A estabilidade verdadeira não vem das condições externas, mas dos pequenos hábitos e rituais que você escolhe respeitar diariamente, sem desculpas, sem exceções. Se já começou a perceber isso aí dentro, comenta aqui. Minha rotina é minha prioridade. Pense em um escultor diante de um bloco bruto de pedra. Ele não transforma aquela massa em obra-prima num único golpe. São os cortes minuciosos, repetidos, às vezes invisíveis, que vão dando forma à estátua. Às vezes, ele passa horas e parece que nada mudou. Mas aos poucos, os contornos aparecem, os detalhes ganham vida, e aquilo que era um pedaço pesado se torna uma expressão única, uma história que carrega significado. A construção de uma nova versão sua funciona exatamente assim. Pequenas escolhas diárias feitas com atenção que ninguém vê, até que o mundo finalmente percebe. Acompanhar seu progresso é fundamental para não perder o rumo. Não confie apenas na memória, ou naquela sensação vaga de acho que estou melhorando. Registre, marque, escreva o que conseguiu fazer, mesmo que seja pouco. Comemore 5 dias seguidos mantendo o foco. Valorize o momento em que resistiu ao impulso de desistir. Honre as vezes que escolheu continuar, mesmo sem vontade. O progresso visível é combustível para continuar. Quando você enxerga que está avançando mesmo devagar, a motivação deixa de ser algo instável e vira reconhecimento real. Eu estou conseguindo, eu estou diferente. Claro que vão existir dias difíceis. Você vai falhar, vai esquecer, vai sair da linha. Isso é normal. O que realmente importa não é cair, mas evitar transformar uma queda em rotina. Se escorregou, perdoe-se rápido, reorganize seu caminho e recomece. Cada tentativa nova é um treino para sua força interior. Cada vez que você levanta, fortalece sua coragem. E cada decisão certa, tomada sem vontade, no automático, molda não só o seu caráter, mas o seu destino. A vida não se constrói em momentos perfeitos, mas em recomeços conscientes, repetidos tantas vezes que no fim se tornam sua maior força. O que realmente move você? Pare agora, sem pressa, e faça essa pergunta para si mesmo. Não se deixe levar pelo que os outros esperam. Não pense no que parece mais bonito ou que geraria mais aplausos. Olhe para dentro e descubra o que, se fosse vivido de verdade, faria você sentir que finalmente acordou para a sua vida. Coloque tudo sobre a mesa. Seus medos, suas vontades, aqueles sonhos que ficaram esquecidos no fundo da gaveta. Não se julgue, não tente racionalizar. Apenas observe. E depois vá mais fundo. Vá além da obrigação diária, da imagem que você acha que deve passar, dos hábitos que você mantém só por costume.
Porque quando você encontra um motivo que é realmente seu, ele ganha uma força capaz de derrubar qualquer desculpa. Lembre daquele pai que tentou largar o vício dezenas de vezes e falhou. Ele não parou por falta de força, parou quando viu seu filho imitando o que ele fazia. De repente, o motivo ficou maior do que o desejo, maior do que a tentação. O vício não desapareceu de um dia para o outro, mas a razão para vencer aquilo se tornou impossível de ignorar. Ou pense naquela mulher que sempre sonhou em empreender, mas que ficava paralisada pelo medo do julgamento. Um dia foi demitida sem plano, sem segurança. E ali, no meio do susto, ela lembrou do que sempre quis construir. Pela primeira vez ela se moveu, não porque tinha certeza, mas porque o medo de continuar parada era maior do que o medo de arriscar. Esse é o ponto. O que te move precisa ser maior do que o que te trava. Se esse motivo não estiver claro, você vai continuar oscilando, preso aos seus próprios sentimentos e à voz interna que insiste em te proteger da mudança, mesmo que isso te mantenha no mesmo lugar. Agora olhe para a sua rotina, para as pequenas escolhas que você faz todos os dias. Cada passo conta, cada decisão firme é um tijolo na construção da sua nova história. Não se engane, não é sobre perfeição, não é sobre nunca falhar, é sobre aprender a se levantar mais rápido, a seguir em frente, mesmo quando tudo parece conspirar contra. E mais, acompanhe seu progresso, marque suas vitórias, mesmo as pequenas. Valorize quando você escolheu continuar, mesmo sem vontade, mesmo quando ninguém percebeu. Porque reconhecer que está avançando, por menor que seja o passo, é o que transforma a motivação em força de verdade. No fim, mudar de vida é uma questão de compromisso com você mesmo. Um compromisso silencioso, firme e inegociável, que vai moldar seu caráter e, acima de tudo, seu destino. O poder está na sua mão, e ele começa com as escolhas que você faz agora, aqui e neste momento. Se a sua ideia é mudar de verdade, não adianta só assistir, tem que agir. Quem quer resultado sabe, disciplina não é papo, é escolha. Se você está pronto para isso, está no lugar certo. Já se inscreve aqui, é só apertar o botão. Vamos juntos rumo à transformação. Obrigado por assistir.